Deus é conosco. A paz do Senhor, prazer, um prazer. Prazer te conhecer, tá bom? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. É um prazer estar com os irmãos aqui nesta noite, conhecendo mais uma família de Jesus, mais um povo que está se preparando para morar na glória. Fico feliz em estar aqui nesse lugar, nessa casa abençoada pela primeira vez, a convite do pastor Anderson, que conheci ele no programa Pânico. Foi uma bênção, ele e seus amigos na minha vida, e ele conhecendo a história, o meu testemunho, tudo que aconteceu, o milagre que Jesus fez, me fez esse convite para estar com os irmãos aqui nesta noite. E eu coloquei no meu coração: Senhor, aonde o Senhor me enviar, eu vou contar as maravilhas que o Senhor tem feito, as coisas que o Senhor opera na nossa vida, irmãos. Não é para guardar não, não é para ficar quietinho não, é para falar, para que todos venham ver e crer que esse Deus é poderoso. Aleluia. Antes de falar com os irmãos, contar o que o Senhor fez, eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos a palavra do Senhor que está em Atos 12, no versículo 12. Estou acompanhada do meu esposo, o presbítero Nicanor. Hoje ele está aqui comigo. Os irmãos não reparem muito a minha voz, porque estamos aí numa batalha de todos os dias estar falando de Jesus. Oh glória! Sábado tivemos um culto abençoado, culto em ações de graça, pelo milagre que Jesus fez. Eita glória, foi muito bom, foi uma bênção. O pastor Anderson esteve lá com a equipe, não foi, pastor? Foi glória, foi uma bênção. Ainda estou rouca ainda, mas Jesus é bom, oh glória. A palavra nos diz assim, Atos 12: e considerando isso, eles nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Amém, glória a Jesus. Quando nós lemos a passagem de Pedro, aqui está aqui em Atos 12, que é uma palavra muito conhecida, aonde eu aprendo muitas lições, e uma delas é uma lição que eu quero contar com os irmãos aqui nesta noite, compartilhar com os irmãos. É a lição de que o povo estava orando na casa de Maria. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração, porque enquanto o rei Herodes mandou matar Tiago, teve festa, o povo se alegrou. Aí ele falou: no dia seguinte vamos matar Pedro. Se teve festa com Tiago, vai ter festa com Pedro também. Vamos matar, vamos organizar uma grande festa. E aí eu creio que a festa não foi organizada naquele dia, a festa já foi organizada com antecedência, convidando cantores, quem tocava, a comida, tudo preparado para a festa. Tiago, Deus permitiu a morte de Tiago, mas com Pedro foi diferente. Deus tinha outro plano, Deus tinha planos na vida de Pedro. E aí Jesus, nosso Deus chegou, Deus bradou nos altos céus, enviou um anjo na prisão onde estava Pedro, e acabou com a festa de Herodes, acabou com a festa do inferno. E eu já quero profetizar na sua vida, que se tem festa preparada no inferno para sua derrota, para sua perda, eu quero profetizar nesta noite que a festa vai ser cancelada, porque Jesus vai enviar um anjo naquele lugar e vai acabar com a festa de Satanás. Aleluia, oh glória a Jesus. Aí eu aprendo mais uma lição. Pedro está preso na prisão, o anjo entra, Pedro está dormindo. Pedro sabia que no dia seguinte ele ia ser morto. Irmãos, quem é que sabe que vai ser morto no dia seguinte, que seu amigo foi morto um dia anterior, e ele sabia que as ameaças não eram meras ameaças, ia se concluir, ele ia ser morto. Pedro foi dormir. Aí eu me lembro do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo descansa. Não tem medo da morte, não tem medo das afrontas, não tem medo da ameaça, porque ele sabe que ele tem um esconderijo do Altíssimo abrigando ele. Ele sabe que ele tem um Deus que o protege, um Deus que vai se levantar
lutar por ele. Aleluia. Aí eu aprendo mais uma lição. Quando Pedro está preso, aí o anjo entra na prisão e aí fala: Pedro, levanta, coloca as suas sandálias, coloca a sua capa, tudo que é teu, Pedro, você pega, você vai sair pela porta da frente, você vai sair com tudo que é teu, nada que é teu vai ficar na prisão. Aí eu quero profetizar na sua vida: os seus filhos não vão ficar aprisionados por Satanás, a sua casa não vai ficar aprisionada por Satanás, tudo que é teu vai vir com você para comemorar a tua vitória. Vai ficar nada para trás não, irmãos, vai seguindo o anjo, e quando o crente segue o anjo é maravilhoso. Quando nós vemos que o anjo fala: vem Pedro, coloca a sandália, coloca a capa e me segue, me segue, me segue. Aí, irmãos, a Bíblia diz que a porta se abre, não precisou tocar, não precisou destrancar, foi só a presença do anjo e a obediência de Pedro. Você quer ver as portas se abrir na sua vida? É na obediência. O Senhor manda você ir, você vai. O Senhor manda parar, você para. O Senhor manda você falar, você fala. Manda calar a boca, você cala também. É na obediência. Aí a porta se abre, você passa, tem um anjo na sua frente te guiando e você vai seguindo o anjo. Aleluia, oh glória. Aí eu aprendo mais uma lição. Quando Pedro sai da prisão, Pedro vai lá para a casa da irmã Maria. Irmãos, a Bíblia diz que eles estavam em constante oração. É oração o dia todo, noite, dia e noite, orando por Pedro. Pedro na prisão e eles orando: ó, Jesus, Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro. A oração era para que Pedro fosse solto. Mas aí quando Pedro chega, bate no portão, e acontece: hoje, aquela menina que estava lá, ela fica espantada. Assim mesmo, vai melhorar. Aleluia, glória a Jesus. Rod fica espantada. Pedro batendo no portão. Ela vai lá e fala: Pedro está na porta. Avisa para o povo que está dentro da igreja, o povo que está dentro da casa de Maria. O povo fala: não é Pedro. Olha, a igreja estava em constante oração para Pedro ser solto. E quando Deus ouve a oração, envia o anjo, Pedro é solto. E quando ele chega naquele lugar, eles não acreditam no milagre. Mais uma lição que eu aprendo nessa palavra: quando você clamar ao Senhor, quando você pedir ao Senhor, se coloque na posição para receber a vitória. Muitas das vezes você ora, mas nem mesmo você acredita no que você está orando. Não se coloca na posição para receber a vitória. Se a igreja está orando: Jesus, Deus, solta Pedro. Era para eles estar já de sentinela no portão, sabendo que Deus ia ouvir a oração e que Pedro ia chegar. Glória a Deus. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Eu não sei por que você está orando, qual é a causa que você está orando, mas eu quero falar para você: para Deus não há nada impossível. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, mas para o nosso Deus não é não. Por mais difícil que seja a situação, você está orando, clamando. A Bíblia fala assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. A oração e a fé têm que andar juntos. Aleluia! Aleluia! Hebreus 11 fala assim: ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas no teu coração você está crendo: eu vou receber, vai chegar, vou receber, vai chegar. Aí eu me lembro de Jó, naquela situação terrível que estava Jó. Aí lá em Jó 19:25 diz assim: porque eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar sobre a terra. Jó estava falando: eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser no mês que vem, mas uma coisa eu sei: ele
vai se levantar sobre essa terra. Isso é o crente que tem confiança, que pede, que serve a um Deus vivo e poderoso e sabe que Ele vai se levantar em seu favor. Aleluia. João 15:7 fala assim, ó: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser em meu nome e vos será feito. Ele fala assim, é tudo, não é alguma coisa, não é talvez. Ele fala, é tudo que você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. Se você pedir com fé, crendo, vai para o lugar da bênção, se posicione, tome uma atitude, porque a bênção vai chegar, vai chegar, vai chegar. O Deus que nós servimos, Ele ouve oração, Ele atende oração. Você vai ver o que eu estou falando, porque eu sou prova disso, a minha família é prova disso. O Senhor ouviu a nossa oração, a nossa causa era impossível diante das vistas dos homens, pela medicina não tinha jeito, mas a oração da fé, o posicionamento, a fé inabalável do Senhor Jesus. O Senhor enviou o anjo e arrebentou as prisões, e a minha filha Juliana Oliveira hoje está firme, curada, para a glória de Deus. Pode soltar. Eu vou pedir ao Senhor para soltar um vídeo. Os irmãos, prestem atenção e vejam o que Jesus fez. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde para você, Raquel. Qual que é o estado de saúde da Juliana? Oi, Débora. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, eu queria agora há pouco em contato com o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a sargento da Marinha está internada, e a informação é que o estado de saúde dela é gravíssimo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga como tentativa de latrocínio o ataque que feriu a tiros uma sargento da Marinha, grávida, na Baixada Fluminense. Ela continua internada, mas o bebê não resistiu. Com ferimentos no quadril e na perna esquerda, Juliana foi internada com hemorragia em estado gravíssimo neste hospital onde passou por uma cirurgia. A sargento continua entubada no centro de tratamento intensivo da unidade. O bebê não foi atingido pelo disparo, mas morreu nesta terça-feira devido ao estado de saúde frágil da Marinha. Não, que ainda. Obrigada. E ali? Senhor, pessoal, meus amigos, meus irmãos, passando para falar com vocês que depois de conhecer a minha filha, depois que eu conheci essa primeira vez que eu pude estudar para esse carro, e minha filha está preocupada, minha filha está estável, os médicos falam, e cheguei lá muito triste, porque minha filha saiu de casa linda, perfeita, alegre, depois eu fiquei essa situação, foi muito triste também. Mas esse é algo que recuou os dias de esperança. Eu estava com esperança aí, mas eu sei que eu tenho esperança dobrada, né? E aí eu comecei a conversar com ela, e ela começou a reagir, começou a gerar os olhos, e ficou mexendo com a cabeça. E eu comecei a perguntar para ela, mas para mim, e ela começou a se mexer os olhos. E aí eu perguntei para ela e falei com ela, minha filha, você está vendo mim? Você já viu a nossa cabeça? E ela começou a cabeça e estava me ouvindo. E aí a médica veio e falou, mãe, que a senhora fez? Que ela está respondendo, que desde quando ela veio para cá, ela estava parada, ela não se movimentava. E agora ela está se mexendo, eu continuo pensando nela. E aí eu continuei pensando para minha filha, orei e repeti o Espírito da nossa nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Senhor, Deus, da glória.
Uma bonita da Maria Brasil que foi patriarca da Baixada Fluminense no Dia dos Pais. Conseguiu um milagre. Sobreviveu ao ataque a tiros de criminosos. Recebeu uma outra médica agora que a sargento da Marinha foi baleada em São Fluminense na Baixada também. Recebeu para o hospital para 5 dias do militar do nosso filho. Começou a nossa equipe de sair. Para mim representa um dia de milagre, porque eu estar aqui falando com vocês depois de uma operação muito arriscada, de eu ter ficado 8 dias entubada, de eu não ter nem chance de sobrevivência, eu estar aqui conseguindo falar sem nenhum trauma, sem nenhum tipo de reclamação. Eu tenho que agradecer pela chance de uma segunda vez de milagre que Deus fez na minha vida. Esse é o Deus que faz. É o Deus que foi ontem. É o Deus de hoje. É o Deus de eternamente. Aleluia. Irmãos, creio que todos os irmãos daqui, tomaram ciência, conhecimento de tudo o que aconteceu no Dia dos Pais, quando a minha filha foi na nossa casa nos visitar, passar o dia conosco, almoçar com meu esposo, com a gente, Dia dos Pais. Chegou na nossa casa no sábado à tarde, feliz, contente com a barriguinha dela, 4 meses de gravidez. Minha filha chegou muito feliz, falando sobre o bebê. O bebê já estava mexendo muito, já tinha passado a fase dos enjoos, e a minha filha estava ali contente, contando para a gente sobre a gravidez. E no domingo a minha filha foi de volta para a casa dela e levou com ela a minha filha Mariana, que é a mais nova, junto com o meu genro Felipe e junto com a sogra da Juliana. Foram para casa. No caminho ali do batalhão, eles encontraram com esses rapazes, com esses homens, mandados pelo inferno. O carro ia e eles estavam voltando na moto, e eles pararam do lado do carro, não anunciaram o assalto, não falaram nada. Simplesmente apontaram a arma para dentro do carro e atiraram na minha filha. Aquele tiro acertou a perna esquerda da minha filha, acertando a veia femoral. Na mesma hora, minha filha começou a falar para o meu genro: eu fui atingida, e ali muito sangue correndo. Muito sangue. E aí meu genro, desesperado, foi direto para o Hospital da Mulher que nós temos aqui. Chegando ali no Hospital da Mulher, já tinha uma equipe ali. Irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele toma frente na situação, Ele toma frente mesmo, igreja. Aleluia. Irmãos, eu costumo dizer que quando o inferno se levantou, o meu Deus já estava de pé, preparando o caminho do livramento. Irmãos, quando a minha filha chegou no Hospital da Mulher, já tinha uma equipe com os melhores médicos do mês. Estava ali no domingo à tarde, no feriado, Dia dos Pais, eles estavam ali. Irmãos, o sangue, todo o sangue que a minha filha precisava, estava já ali naquele lugar. Só Deus para preparar o caminho. Aleluia. Irmãos, a minha filha foi socorrida ali, os primeiros socorros foi feito ali no Hospital da Mulher. E logo em seguida eles sabiam que ali no Hospital da Mulher eles não tinham recurso
o recurso que ela precisava naquele momento, porque a hemorragia era muito forte. Eles contavam que o sangue dela não vazava, esse sangue dela espirrava para tudo quanto era lugar, porque foi um ferimento na veia femoral, uma hemorragia muito forte. Eles colocavam sangue nela e ao mesmo tempo o sangue saía, de tão forte que foi o ataque do inferno. Irmãos, assim, ela melhorou um pouco, eles levaram a minha filha para o hospital de Saracuruna, e ali, irmãos, naquele momento eu não sabia de nada. Foi no domingo à tarde, eu e meu esposo, nós estávamos nos preparando para ir para a igreja. Nós somos membros da ICE em Jardim Meriti, nós estávamos nos preparando para ir para a igreja, quando eu recebi aquela notícia, que ninguém queria falar comigo o que estava acontecendo, mas no final das contas, quando tiveram que me falar, irmãos, aquela notícia entrou no meu coração como se fosse uma faca. Na mesma hora eu perdi o chão, eu fiquei em desespero, chorando. Eu falava: Jesus, olha a minha filha, Jesus, olha meu netinho na barriga da minha filha. Mas eles falaram comigo assim, a minha filha Mariana: mãe, não se desespere. Eu fiquei preocupada, porque o tiro foi de raspão. A Juliana sofreu uma tentativa de assalto, o tiro foi de raspão na perna esquerda, e ela está sendo levada para a cirurgia. Mas no mesmo tempo que ela falava para mim que o tiro foi de raspão, o Espírito Santo me comovia e mandava eu orar, eu me comovia e mandava para mim orar. Naquele momento, a minha filha Ana Paula, minha filha primogênita, já estava lá no hospital de Saracuruna. E quando minha filha estava lá, os médicos chamaram a família, que era minha filha que estava lá, Ana Paula, e eles falaram para ela: olha, nós vamos levar agora a Juliana para o centro cirúrgico, nós vamos operá-la, mas nós não garantimos nada, ela tem menos de 5% de chance de sobrevivência, ela está com uma hemorragia muito grave, muito forte, e a pressão dela está chegando a 0. Ela chegou aqui em choque. A minha filha chegou lá no hospital de Saracuruna muito grave. O médico disse para minha filha Ana Paula que a Juliana estava em estado gravíssimo, que eles talvez não pudessem fazer nada por ela. Irmãos, a minha filha Ana Paula me liga e fala: mãe, os médicos levaram a Juliana para o centro cirúrgico agora. Irmãos, naquela hora eu fui procurar o meu socorro bem presente. Eu não podia ir no hospital, eu sabia que eu não podia fazer nada pela minha filha naquele momento, mas eu fiz o que diz a Bíblia: entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Foi isso que eu fiz. Eu não fui para as redes sociais, eu não fui para os grupos de oração, não sou nada contra, mas tem coisas que é só com você e teu Deus, só com Ele. E eu fui para o meu quarto, coloquei o meu rosto no chão e comecei a clamar ao meu Deus. Eu falei: Jesus, eu estou aqui, a minha filha está lá naquele hospital, entra, Jesus, naquele centro cirúrgico e opera a minha filha. Entra ali, Jesus. Senhor, do jeito que a minha filha saiu, Jesus, traz a minha filha perfeita, linda do jeito que ela saiu, traz a minha filha de volta para mim. Essa foi a minha oração no meu quarto naquela hora. Irmãos, a minha filha foi levada para o centro cirúrgico às 7h30 da noite de domingo, e às 7h30 da noite de domingo eu estava falando com Jesus. Irmãos, e o que a gente não sabia, a família não sabia, ninguém sabia, que aquela cirurgia era para amputar a perna esquerda da minha filha, porque eles não conseguiam fazer cessar aquela hemorragia, eles não conseguiam fazer a pressão dela subir, mas eles falaram: para a gente não perder ela nem o bebê, nós vamos ter que amputar a perna dela. Só que os médicos não sabiam que eu estava lá no meu quarto falando: Jesus, traz a minha filha de volta, do jeito que ela saiu, traz ela de volta para mim, Jesus, perfeita, aleluia. Irmãos, e como os médicos prepararam ali aquele procedimento para amputar a perna da minha filha, o médico falou para a gente depois que no mesmo momento que eles iam começar a cirurgia, a hemorragia cessou, a pressão que estava lá embaixo, a pressão estabilizou, aleluia. E o médico falou: eu não sei o que foi que aconteceu, mas aí nós falamos: agora dá para fazer
fazer a cirurgia na femoral, irmãos, e aí eles fizeram a cirurgia na femoral, irmãos, e aí, irmãos, no dia 23 de agosto, quando a minha filha teve alta do hospital há cirurgias, foi que nós ficamos sabendo o que aconteceu na sala de cirurgia, e o médico falou pra gente: a Juliana, sua perna ia ser amputada, mas no momento da cirurgia houve uma melhora inesperada e nós conseguimos fazer a cirurgia e preservar a sua perna. Irmãos, na mesma hora, quando aquele médico saiu da enfermaria, eu cheguei perto da Juliana e falei: Juliana, o que ele não sabia é que eu estava clamando ao meu Deus e falando para ele: Jesus, do jeito que ela saiu, traz a minha filha de volta. Aleluia. Irmãos, eu imagino Jesus descendo naquele centro cirúrgico e vendo um procedimento para cortar a perna da minha filha, e Jesus chegando lá: epa, a minha serva está falando, olha, é perfeita que eu vou devolver ela. É completa, é perfeita, é com a perna, não é faltando a perna, é para com isso aí que ela está me clamando lá no quarto. Aleluia, oh glória, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, aleluia. Irmãos, minha filha foi operada. Minha filha foi operada no domingo. Na terça-feira era visita. E aí na terça-feira, irmãos, a família toda queria ir lá visitar minha filha, que ela já estava entubada e respirando por aparelhos. A família toda se reuniu para ir lá visitar a minha filha Juliana, mas só podia entrar uma pessoa. E aí eu falei com a família: eu quero ver minha filha. Quem vai entrar sou eu quero ver minha filha. E aí, irmãos, eles me prepararam, falaram assim: ó, ela está entubada, respirando por aparelhos, ela não vai te ouvir, ela não vai perceber que você está lá. Eu falei: mas eu quero ver minha filha assim mesmo. E eu fui para o CTI do Saracuruna. Irmãos, quando eu cheguei lá, irmãos, a minha filha estava muito diferente, o rosto dela estava bastante inchado por causa do soro, dos medicamentos. Eu cheguei perto da minha filha lá no CTI, eu fiquei muito emocionada quando vi minha filha. Eu chorei bastante. Os enfermeiros, os médicos que estavam lá me deram água, prepararam uma cadeira, eu sentei para respirar. Mas depois eu tomei uma atitude, levantei, fui lá onde estava minha filha, comecei a passar a mão na testa dela e comecei a falar com ela: Juliana, a mamãe está aqui, a mamãe veio te levar para casa, a mamãe veio para te levar para casa, Juliana. Irmãos, quando eu comecei a conversar com a minha filha, ela começou a mexer com os olhos, ela começou a se mexer toda. Eu me assustei. Como é que pode falar o que não se mexe, que não ouve nada, que não sente nada, que está sentada? Como que ela está se mexendo? Aí, irmãos, eu cheguei bem perto dela e falei: Juliana, se você está me ouvindo, minha filha, balança a cabeça. Irmãos, a minha filha balançou a cabeça, ela estava me ouvindo. Ai, irmãos, você está falando do meu coração. Tem vida aí, tem vida, aleluia. Irmãos, a médica veio correndo do centro cirúrgico, do centro do CTI, e falou: mãe, o que você fez, mãe? Tem 2 dias que ela está aqui, 2 dias que ela não se mexe, tem 2 dias que ela não reage. Você começou a falar com ela, ela começou a se mexer. Continua, mãe, conversando com ela. Irmãos, veio em mim uma autoridade do céu. Irmãos, enquanto eles foram ver o aparelho que estava tudo apitando lá do CTI, eu fui para o outro lado da cama e eu comecei a levantar os meus braços do céu e comecei: Jesus, tira minha filha daqui, leva minha filha de volta para casa, Jesus. Irmãos, eu levantei as minhas mãos e eu falei: espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. A minha filha você não vai levar, vai na. Aleluia, oh glória. Falei: espírito da morte, vai embora, minha filha tu não leva, tu não toca na minha filha. Aleluia. Irmãos, quando abri os meus olhos, estava 2 médicos assim do lado dela, com os olhos regalados para mim, mas eu estava cheio da autoridade do Espírito Santo. Saí marchando de dentro daquele centro cirúrgico, daquele CTI, e eu cheguei do lado de fora, contei para o meu esposo: gente, o que aconteceu? A minha filha reagiu, Jesus vai tirar minha filha dessa situação. Aleluia, aleluia. Irmãos, não
na quarta-feira, terceiro dia, levaram ela para o Saracuruna, lá para o Hospital do Marcílio Dias, lá para o Hospital da Marinha. Ela já estava reagindo e levaram ela para o hospital lá do Marcílio Dias. Irmãos, quando chegamos lá, o médico do Marcílio Dias, o médico do CTI, começou a fazer um relatório de tudo que estava na minha filha. Irmãos, uma lista. Ela está assim, só notícia ruim, irmãos. Só coisa ruim. Só igual Jó, só notícia ruim, irmãos. Mas, irmãos, enquanto ele estava falando aquilo, eu estava igual Jó, o meu Redentor vive. Ele vai se levantar sobre essa terra. Aleluia. E no final de tudo, o médico começou falando sobre os procedimentos caso a minha filha falecesse, porque ele disse, o estado dela é muito grave, é gravíssimo. E aí depois ele falou, e tem também a situação do bebê, porque com 2 dias que ela estava internada, que ela estava entubada, o bebezinho faleceu. E aí o médico falou, nós estamos esperando o melhor momento para fazer o procedimento e tirar o bebê. Irmãos, quando ele falava assim, o meu coração, o Espírito Santo me dizia, eles não sabem o que eles vão fazer, eles estão desesperados, tentando saber o que vão fazer com ela, mas eu estou no controle de tudo. Aleluia. Irmãos, a minha filha ali entubada, a minha filha ali respirando por aparelhos. Todo dia nós íamos ali visitar a minha filha, todo dia nós íamos no Marcílio Dias visitá-la, irmãos, e o médico deu até sexta-feira daquela semana para a médica da obstetra fazer a retirada do feto. Porque, irmãos, olha a situação da minha filha, não podia fazer uma cesariana por causa da situação dela, não podia ter um parto normal porque ela estava entubada, e o bebê não podia ficar muito tempo ali morto, porque ia dar uma infecção generalizada e ia piorar a situação da minha filha. Eles ficaram numa situação difícil porque eles tinham prazo para fazer isso, eles não sabiam como fazer, mas a igreja estava orando, eu estava orando, a família estava orando. Jesus entra naquele lugar. Eu falava, Jesus, eu quero a minha filha de volta. Irmãos, quando a minha filha estava nessa situação, irmãos, que coisa que crente, irmão, só Jesus que entende. Irmãos, eu fui fazer um vídeo, irmãos, porque nas minhas redes sociais, muita gente me ligando, me perguntando, porque a notícia saiu na mídia em todo lugar, então era muita gente perguntando, querendo saber, e eu não tinha tempo de responder para as pessoas. E aí eu falei, vou fazer um vídeo, coloca nas minhas redes sociais, que aí espalha para todo mundo ficar sabendo. Eu fui fazer um vídeo. E quando eu estava fazendo o vídeo, eu comecei a falar, a minha filha vai voltar para casa, a minha filha vai voltar para a família dela, vai voltar para a casa dela, vai voltar para a igreja dela, e nós vamos dar um grande culto em ações de graça. Oh, eu quero convidar todos vocês, olha, irmão, eu no vídeo falando isso, e minha filha entubada, respirando por aparelhos, e os médicos dizendo que o estado dela era grave, e a imprensa dizendo que o caso da minha filha era gravíssimo. E eu estou convidando o povo para o culto e ações de graça. Olha aí, se você pede, você tem que ficar na posição que a bênção vai chegar, irmãos. É tomar uma atitude de fé, é atitude de crente, irmãos. Aleluia. Muitos achavam até que eu não estava bem da gota, não estava bem, mas eu estava com a minha confiança depositada no meu Deus. Eu sabia que Ele ia se levantar sobre essa terra. Aleluia, irmãos. Quando chegou sexta-feira, era o último dia de prazo que aquela médica tinha para fazer a retirada do feto. Irmãos, ela desesperada, sem saber o que fazer. Ela, quando a médica chegou, a obstetra, chegou lá no CTI, chegou perto da cama da minha filha, o próprio corpo da minha filha, irmãos, expeliu o bebê. Irmãos, não precisou de um comprimido, não precisou de cirurgia, não precisou nada da mão dos homens, o próprio Deus fez o milagre. Esse Deus é tremendo. Aleluia. A médica ficou confusa, como pode? Aleluia. Como pode? O irmão, o pastor da balada, ele viu a minha filha contando isso, que a médica obstetra ficou sem entender. Quando chegou lá, o próprio bebezinho já estava lá de fora, o próprio corpo dela expeliu o bebê sozinho, sem necessitar da ajuda dos médicos. Aleluia.
começaram, olha, nós vamos ter que começar a estubá-la, a diminuir os sedativos, mas pode ser que tenha acontecido falência de alguns órgãos dela, porque ela ficou muito tempo, perdeu muito sangue, e aí, irmão, já vem aquele desespero de novo, mas a nossa fé, nossa confiança estava no Senhor Jesus, e aí eles começaram a fazer os exames, e fizeram exames do fígado, 100% funcionando, aí foram para o rins, 100% funcionando, aí foram para o coração, 100% funcionando, aí eles foram fazer exame no cérebro, porque eles disseram: o cérebro, se faltar sangue, dá problema no cérebro. Fizeram exame no cérebro, 100% funcionando, aleluia. Mas eles não acreditaram, ficaram confusos. Como pode? Ela perdeu muito sangue, ela ficou em estado muito grave. Como pode? O cérebro está funcionando. Nós vamos repetir o exame. E quando eles repetiram o exame, 100% funcionando. A tirar os sedativos, e a minha filha foi voltando, e aí, irmãos, quando tiraram totalmente os sedativos da minha filha, ela começou a perguntar: cadê o Léo? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Irmãos, ela estava totalmente lúcida, ela se lembrava de tudo que tinha acontecido, o médico ficava: como pode isso? Ela lembrou de tudo, irmãos. E aí, irmãos, os médicos falaram assim: ela não pode ficar mais no CTI, ela já está bem, vamos mandar ela para a enfermaria. Irmãos, que alegria! Eu fui lá, fiz um vídeo rápido lá no hospital e coloquei nas redes sociais: a minha filha está indo hoje lá para a enfermaria. Oh, glória a Deus! Irmãos, a notícia se espalhou. A imprensa, irmãos, eu não sabia que o pessoal da imprensa estava me seguindo lá nas minhas redes sociais. No dia seguinte já estava na imprensa, todo mundo divulgando. Oh, glória! Irmãos, eu falava assim: minha filha vai voltar para casa. Aí na mídia eu saía assim, ó: segundo a mãe do sargento, ela vai ficar boa. Mas, irmãos, quando Deus quer, até o diabo tem que falar bem, irmãos. Aleluia! Um monte de esquerdista nas minhas redes sociais, e eles tinham que falar, replicar. Eu estava falando porque eu estava profetizando no meu vale. Aleluia! O vale estava seco, tinha sinais de morte, mas eu estava profetizando: tem vida, vai voltar a vida, vai voltar para casa. Aleluia! Sou glória! Irmãos, minha filha foi para a enfermaria. Aí, irmãos, o médico que fez a cirurgia nela, um médico muito conceituado, estava lá no Saracoruna, mas ele é médico de lá dos Corpos do Marcílio, um médico especialista em cirurgia vascular, a cirurgia que fez na minha filha. Ele já conhecia a minha filha do Hospital do Marcílio, e aí foi Deus preparando tudo. Minha filha foi para a enfermaria. E aí, irmãos, o médico não podia ir passar a visita dela naquele dia de manhã. Aí ele mandou uma amiga dele, que também trabalhava lá no centro cirúrgico: vai lá dar uma olhada na Juliana, só para ver como que ela está, mas ela deve estar muito sedada ainda, está voltando agora, está muito molinha ainda, só para poder ver como ela está, e uma visita de médico, porque eu estou num congresso e não posso ir. Aí tá bom, irmãos. Só que antes da doutora chegar, eu estava na enfermaria como acompanhante da Juliana, e antes de eu chegar lá no hospital, ela falou assim: mãe, traz para mim, mãe, a escova que eu quero fazer meu cabelo. Mãe, traz para mim, mãe, a prancha. Traz para mim, mãe, minha maquiagem. A menina tinha acabado de sair do CTI, acabou de ser estudada, estava querendo fazer maquiagem, querendo fazer cabelo, ficar bonita. Oh, meu Deus. Irmãos, aí eu fiz o cabelo dela, fiz a prancha, fiz a maquiagem, e da minha filha sentada na cama conversando comigo. Nem parecia que era aquela Juliana. Irmãos, aí a médica entra, né? A médica entra para poder ver a Juliana, que estava voltando da sedação. Quando ela entra na sala, na enfermaria, que olha para minha filha, ela se assustou. Você é a Juliana? Ela disse: sou eu. Você é a Juliana que nós operamos no Saracuruna? Ela disse: sou eu mesmo. Olha, mas o médico falou que você estava voltando agora da sedação, que você estava fraquinha. Você está sentada conversando? Ah, não é possível. Irmãos, a médica saiu de porta fora, sumiu, irmão, nem se despediu da gente. Eu fiquei sem entender nada, irmãos. Daqui a pouco, irmãos, quem entra no hospital, quem entra na enfermaria? O médico que fez a cirurgia, ele entrou dentro da
da enfermaria, olhou bem para a cara da Juliana e falou: Juliana, você está bem mesmo, Juliana? Ela falou: estou bem. Está sentindo alguma coisa? Estou sentindo nada. Ô, Juliana, você está bebendo? Estou. Você está comendo? Estou. Está indo no banheiro? Estou. Ai, eu vou assinar sua alta agora. Você vai embora para casa agora, porque aqui é lugar do doente, não é lugar de quem está morto. Vai embora para casa. Aleluia. Irmãos, a minha filha ficou 13 dias no hospital, 8 dias entubada. Depois que ela saiu da intubação, ela só ficou 3 dias dentro do hospital. Logo os médicos deram alta para minha filha e ela saiu do hospital perfeita. Irmãos, aí eu fui lá para as redes sociais de novo. Oh, glória a Jesus. Fui para dentro do banheiro, fiz uma oração e fiz um vídeo. Igreja, vocês não sabem, a minha filha está voltando para casa hoje. Minha filha está tendo alta hoje. Aleluia. Irmãos, eu coloquei nas redes sociais. Irmãos, quando nós estamos saindo da porta do hospital do Marcílio Dias, quem está na porta do Marcílio Dias? A Globo, a Record, tudo lá na porta do Marcílio Dias. Aleluia. Aí o meu genro estava assim, eu falei: não, abre a porta, deixa ela falar, deixa ela contar. Eles espalharam a tragédia, agora eles vão espalhar o milagre. Aleluia. Quem espalhou a tragédia, quem falou mal de você, vai ter que falar bem, irmãos. Vai ter que espalhar o milagre, vai ter que falar o que Jesus fez na sua vida. Vai ser eles que Jesus vai usar, vai ser eles que vão falar de você. Aleluia. Oh, aleluia. Esse é o Deus que faz, esse é o Deus que entra no impossível, esse é o Deus que faz o impossível se tornar possível. E a minha filha está lá, perfeita para a glória de Deus. Aleluia. Sem sequela, sem precisar de psicólogo, psicanalista, de nada disso, irmãos. Aí a gente vai conversar com ela que conforta a gente. Aí a gente fala para a bebezinha, ela fala: não, mãe, eu vou ter outro bebê, o neném vai nascer, o neném vai nascer. Ela, o irmão, o pastor teve lá e viu ela falando que ela vai ter outro bebê. Estava lá dando testemunho no culto e ações de graça. Nem parece o que aconteceu com a minha filha. Irmãos, foi o mover de Deus na terra, o Deus que faz milagre. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Aleluia. Se posicione, meu irmão, fique no lugar da resposta que você está precisando. Aleluia. A minha causa era impossível, irmãos. Todo mundo falava de morte, mas eu sabia que o meu Deus era poderoso para devolver a vida da minha filha. E hoje nós estamos agradecendo ao Senhor, cultuando, falando. Eu já falei com Jesus: Jesus, se for preciso eu ir para a tua casa todos os dias, mesmo que eu fique com a minha voz cansada, Jesus, ainda é pouco pelo milagre que o Senhor fez. Eu vou, Jesus, eu vou contar o que o Senhor Jesus fez. E hoje, meus irmãos, a minha casa está cheia da glória de Deus. A minha filha já veio para minha casa 3 vezes depois de tudo que aconteceu, sem trauma nenhum. Ela vem, ela canta, ela dorme, ela fica numa boa, irmãos, sem precisar de nada. Aleluia. E eu quero encerrar o meu testemunho cantando um louvor: blindagem no sangue. É o sangue poderoso. Não é porque eu sou boazinha, não, é porque nós temos a marca do sangue de Jesus na nossa casa. Aleluia. Lá em Êxodo 12:13 fala assim, ó: e o sangue será o sinal quando o destruidor passar, que vê a marca do sangue. Aonde tem a marca, ele não toca. O destruidor não toca, ele não mata. Sabe por quê? Na sua casa, na minha casa, tem a marca do sangue de Jesus. E ele tem que respeitar essa marca deste sangue. Aleluia. Pode soltar, meu irmão. Aleluia. Recebe a minha adoração para ti, Jesus. Eu tenho a marca deste sangue sobre a minha casa. Aleluia. Quando paro para pensar no que Jesus sofreu, reconheço foi por minha culpa que ele padeceu, mas foi por causa deste sangue que minha vida ele lavou. Estou blindado pelo sangue do meu Salvador.
Que bênção, gente, meu Deus. Gente, o Deus, o Jesus, parabéns pela vitória, tá, irmão? Você merece. Família merece, o senhor merece. Pode sentar, gente, estamos indo embora já. Eita glória. Rapaz, fui muito edificado, né, com esse testemunho. O Deus que fazia coisa há 2000 anos, não é o Deus que fazia, é o Deus que faz. Continua fazendo. Que bênção, né, queridos? Rapaz, eu até assisti essa notícia, mas nem imaginava que. Amém, que bênção. Deus abençoe a família, Deus abençoe a Igreja Batista Monte Carmelo. E, queridos, essa é a nossa fé. A fé é isso aí. É a pessoa falar, ó, não vai dar certo, você fala assim, já estou indo lá buscar a minha vitória. Mas como é que está vendo? Não estou vendo? Aqui, ó. Está dentro do meu coração já. Deus já me entregou. É minha, a vitória é minha. Mas não tem condição. Para você não. Mas está fechado, é cadeado, está com corrente. Daí, se ele tem a chave. Ele tem a chave. O inimigo pode até colocar cadeado, mas ele tem a chave. Amém? Gente, quem foi edificado aí, diga glória a Deus. Amém? Meu Deus. Deus é lindo, né? Eu estava ouvindo ali, a pastora falou assim, quem é a pastora também teve câncer, a pastora Cátia teve câncer. Ela falou assim, quando eu descobri também, fazendo aniversário, vou dar uma festa também, né? Vou celebrar também. Quer celebrar só quando está com vida perfeita? São nessas horas que a gente tem que demonstrar a nossa fé, né? E se posicionar. Tudo é um posicionamento, queridos, né? É resiliência, é a arte da gente permanecer. Deus, quando leva para o deserto, não é para matar, é para fortalecer, é para forjar, é para te mover, queridos. Que bênção. Eu gostei muito, fiquei muito edificado. Por isso eu estava levantando a mão, gritando. Eu grito para Jesus, eu faço tudo, qualquer coisa. Aleluia! Ele é lindo e maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Bem, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos aqui aquela manhã da sabedoria. Amém? Nós estamos falando sobre a martiologia, não é isso? Soteriologia, mas o que? Glória a Deus. Pecado é a martiologia. Soteriologia é salvação e antropologia, que fala do homem, né? Tudo começou por causa do homem lá e da menina lá no lugar de delícias, né? Foram dar ouvido a quem não devia dar. Hoje a gente carrega a culpa deles, mas graças a Deus que o que começou lá terminou no Calvário. Amém? O sangue nos lavou, nos purificou, Ele nos comprou, nos aproximou de Deus e escreveu o nosso nome no livro da vida eterna. Eita glória! Então não perca domingo, a lição é boa, tá? A lição é forte. Pastor, eu não vim, o que falta? Só caminhar para cá de Deus. Gente, a gente só aprende se a gente estudar, né? Deus não tem espírito de adivinho. O Espírito é de revelação e o Espírito vai nos fazer lembrar aquilo que nós lemos, estudamos. O Espírito é esse aí de Deus, amém? E o que Ele quer? Posicionamento da igreja. Ele quer encher a igreja com a palavra dEle, porque é a palavra dEle que é o poder para a nossa vida, para nos manter de pé e para nos fazer crer naquilo que o médico não crê. Vai perder a perna. Não, mas a mãe já decretou já no mundo espiritual. Ei, palavra. A mãe falou, não, minha filha vai sair do jeito que ela voltou. É a palavra. Ela colheu o que ela profetizou. Ela não se acomodou, ela falou, vou lutar, porque eu sei que o meu Redentor vive e que daqui a pouco Ele se levantará em meu favor, porque eu estou pedindo a Ele e eu sei que Ele pode fazer. Mas vai tirar a perna, não vai, porque ela vai voltar do jeito que ela saiu de casa. Maravilhoso, meu Deus. Senhor, nós queremos Te louvar e glorificar o Teu nome.
Senhor, por essa família preciosa que o Senhor trouxe aqui para contar o testemunho, o milagre, a bênção, ó Deus, que o Senhor operou na vida da filha da tua serva, Senhor, que alcançou o Brasil, o mundo afora, ó Deus, não só na hora da tragédia, mas também na hora da vitória, Senhor. O teu nome foi louvado e foi glorificado, Senhor. Obrigado pela Igreja Batista Monte Carmelo. Essa é a porta que o Senhor abriu, fez dela casa de profeta, casa de oração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos saindo daqui edificados, felizes, Deus, e com a nossa fé acrescentada, Pai. Pai, no nome de Jesus, nos abençoe, nos leve seguro, livra-nos de todos os males, nos dê uma boa noite, nós choramos agradecidos, em nome de Jesus, amém? Ó gente, dia 15 e 16 é aniversário da igreja, tá bom? São 50 anos de organização dessa casa aqui nessa localidade. Não se esqueçam, convidem pessoas, as pessoas que fizeram parte daqui, ok? Fala, você tem uma história lá, vai lá no dia da boda de ouro, ok? Vamos lá lembrar do que Deus fez na tua vida, os milagres que Deus operou na tua vida. Então vamos celebrar lá conosco. Traga a sua família, seu vizinho, seus amigos. Vamos fazer um grande culto, um grande mover de Deus, de modo que o Espírito Santo, sabe, ele vai ganhar muitas vidas para a glória do nome de Jesus, amém? Depende da gente. Se a gente trouxer, se a gente se posicionar, se a gente se mover, ele move. Se a gente ficar parado, ele para. Então vamos mover, vamos conversar, vamos comunicar. Coloca no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, no grupo que tiver, e convide para dia 15 agora, tá bom? O pessoal que nos acompanha aí pela rede social, que Deus abençoe você, a sua família. Viu o que Deus fez na vida dela? Na família dela? É isso que Ele quer fazer na sua família. Ele quer libertar seu filho, Ele quer trazer sua filha de volta, Ele quer consertar relacionamentos que foram quebrados, casamentos que foram manchados, maculados. Ele quer restaurar, Ele pode, Ele quer fazer isso na sua vida. Você é nosso convidado, terça-feira que vem, dá um tempinho para o Senhor, vem aqui conosco, tá bom? Deus abençoe você, fique na paz de Jesus, amém, queridos? Então é isso aí.